Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live muito interessante. Oi, doutora Wanda. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem por Boa aí? noite, tudo bem? Boa Boa noite, noite. Rubem. Boa Oi, noite, Mari, Rubens. Boa doutora Oi, noite. doutora Wanda. Alan. Opa, agora deu certo. Ah, Todo consegui. Eu mundo achei que eu não ia presente. conseguir. Doutora Alan, tudo bom? Tudo bom, Rubens? Como você vai? Tá me Tudo escutando jóia. bem? Eu estou perfeitamente. Tudo ok pra todo mundo? A imagem de todo mundo tá boa pra mim? Pra vocês a minha imagem também tá boa? Tá Tá ótimo. ótimo. Tá ótimo. Uhum. Que bom, então. Então, queria agradecer a todos, né, por ter aceito o convite de participar, né? O Dr. Rubens, o Dr. Rubens, praticamente o Quase. cirurgião plástico que não Não, opera, né? De tanto que utiliza de exatamente, não, prótese de não mama. faça isso, né? Deixa para os meus colegas aqui. Já tá bom, né? O, o Rubens, eu já fiz algumas lives com ele, né? Ele é o diretor de marketing da Cirimed. O Dr. Alan também já fiz uma live ano passado. E a doutora Havana tá tendo o prazer e a honra imensa, né? De fazer Obrigada. a primeira live com ela hoje. Ótimo. Legal, Mari. Vamos lá que a gente tem bastante assunto Maravilha. hoje. Vai ser super legal. Boa noite para Sim. todo mundo também. Todo mundo que está assistindo a gente. Já tô vendo que está subindo a quantidade de gente aí. Né? Já está Legal. começando tá começando a ter pergunta. Agora, só que a gente tinha combinado, Mari, a gente Desativar. a gente vai Já deixar desativei. essas perguntas liberadas ou a gente vai desativar? Aí depois, mais tarde, a gente vai ativar, né? Lembrando que vai ter, mais tarde vai ter no final vai ter o sorteio dos kits de Medgel para quem conseguir acertar as perguntas que a Mari vai fazer. Sim, serão Legal. 3 perguntas e serão 3 ganhadoras da fita de silicone para tratar as Opa. citrizes de vocês. Ou ganhadores Então, também. Pode ser homem oi? também. Pode ser Ótimo. homem Tem, né? também. Se não sabe. Então, queria só uma apresentação rápida aqui, né? A doutora Wanda, se ela pudesse se apresentar, né? Quem é a doutora, né? Bom, a doutora Wanda. Eu fiz meu curso com Pitangui de cirurgia plástica e terminei há 40 anos atrás, praticamente, em 1982. E fiquei como professora do curso, fui professora do Alan, que está aí, que é o maior prazer ter tido ele Muito. como aluno. E assim foi a vida. Faço parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro, que é um trabalho bastante árduo, mas com muito prazer faço parte disso. Isso aí. Continuo fazendo Eu tive o cirurgia prazer. plástica, tenho meu consultório, por favor, né? Isso aí. Não é só isso, né? Não é só Não é isso. só isso. Um dos maiores nomes, né, da cirurgia plástica, não só no Brasil, como no mundo, né? Tem que pedir pro Verdade. Rubens. Tem que pedir pro Verdade. Rubens apresentar a Beth, né? Acho que é melhor pedir pro Rubens apresentar a Beth. Verdade. Doutora Beth, é uma honra aqui participar dessa live com você. Você é minha amiga, a gente está sempre conversando o tempo inteiro sobre diversos assuntos. Também vou falar que eu fui um dos alunos da doutora Beth, também fiz o meu curso de formação com o professor Pitangui. Não formei há 40 anos, mas eu formei em 2005, né? E a partir de 2006 também passei a ser, além de aluno, colega da doutora Beth lá no Instituto Pitangui. E desde então a gente tem formado, né, ajudado na formação de muitos outros colegas, né? E isso faz, não é que faça da gente diferente de ninguém, mas ajudar as pessoas a serem, né, cirurgiões plásticos acaba dando uma casca e uma certa experiência. E a gente está aí para responder alguma coisinha que a gente aprendeu na vida, né, sobre uma coisa que deu certo, né, silicone. Claro. Porque existiram várias outras coisas que não deu certo, a doutora Beck sabe disso, né, Porex, Goretex. Porex deu certo, mas Goretex, metacrilato, quando foi criado, isso tudo foram muitas tentativas, né? Mas o silicone nunca deixou de ser o que ele é até hoje, né? Foi desde o início, e isso é lá atrás, lá na Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra, que ele começa a ser usado na medicina
e é o único material biocompatível, absolutamente biocompatível, que a gente já usou e que continua tendo para ser usado. Então Legal. é isso, eu vou dar início aqui às perguntas, né? O Rubens, queridíssimo aqui, todo mundo ama as lives que eu faço com o Rubens, Obrigado, né? Ivan. Esse Obrigado. cirurgião plástico que não opera. Não, isso que eu Vou queria dar- falar. Não sou cirurgião plástico. Eu sou engenheiro químico. Imagina começar no direct. Oi, eu quero marcar Pois é. uma cirurgia com esse médico, o Rubens. Ele Não, entende muito não de vai. prótese. Máximo Aí que eu posso você fazer. passa, Ah, passa vou para mim e para encaminhar. Beth. Exatamente, eu encaminho para os meus colegas cirurgiões plásticos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com você, Mari, com todo mundo, doutora Wanda, queridíssima amiga, doutor Alan. Um prazer estar com vocês aqui. Então, Rubens, se pudesse fazer uma apresentação da Silimed, há quantos anos a Silimed está no mercado, quantos implantes a Silimed já vendeu, né, no mundo. Vamos lá, vou fazer uma breve... A história da Silimed... Perdão, te interromper. Não, pode continuar, Você- é que o meu I ficou no vago mesmo. Ah, tá. Eu vou... Então, eu vou fazer uma breve história da Silimed, né? A Silimed é uma empresa brasileira, né? Criada aqui no Rio de Janeiro, em 1978. Né? Então, a gente completou 42 anos agora, em agosto do ano passado. Né? É uma empresa que nasceu, né, do desejo de um grupo de jovens de trazer esses implantes, né, trazer esses produtos para o Brasil. Na época eram importados, né, da França, mas rapidamente, né, que estava no nosso coração, que é produzir, né, ser uma empresa nacional, né, e começamos a produzir em 1981, e logo na sequência, em 1982, a gente começou a exportar. Então a gente hoje é uma multinacional brasileira. Né? A gente exporta para mais de 20 países em todo o mundo, né? Toda a América do Sul, México, Colômbia, Rússia, Tailândia, Coreia, entre tantos outros países. Esse ano a gente volta para a Europa agora, né? Vamos começar a voltar para a Europa já esse ano. Né? Então a gente, a Silimed, até hoje, né, já vendeu mais de 3,5 milhões de implantes mamários. Né? Então a gente tem uma história aí, né, junto à cirurgia plástica de longa data, de muitos implantes. E o bacana é que a Silimed é uma empresa voltada para a cirurgia plástica. O nosso negócio é a cirurgia plástica. Então, ao longo dos anos, né, a gente vem desenvolvendo produtos, trazendo novidades, né, e sempre em parceria com os nossos colegas cirurgiões plásticos. Né? Então, isso dá muita credibilidade para a empresa, né, e traz assim, para a gente uma notoriedade muito grande. Né? O nosso métier é a cirurgia plástica na essência, né? Desde 1978 até agora. Então, a Silimed é essa empresa, né? Assim, que tem esse conceito voltado para a cirurgia plástica, de fornecer os melhores produtos para os cirurgiões, entre eles os implantes mamários, né? Tem alguns outros, tem implante de glúteo, implante de mento, que é para o queixo, implante de panturrilha, né? Mas hoje aqui é implante mamário, né? que a gente vai falar, né? E aí é um prazer a gente fornecer esse produto tão especial que ajuda a realizar os sonhos de tantas mulheres no mundo todo. Né? Então, a primeira pergunta seria: quais são os tipos de próteses que a Silimed tem? Quais são as texturas, perfil? Eu sei que uma das próteses era a queridinha do Pitangui, né? Que era a prótese de poliuretano. Exatamente. Exato. A Silimed hoje tem duas linhas de produtos, né, dentro de implantes mamários. Né? A linha Biodesign, que é uma linha que trouxe um conceito inovador para o mercado, que é uma linha que trouxe uma flexibilidade para os cirurgiões plásticos na hora de prescrever e indicar o produto para as suas pacientes. Né? Nos consultórios, e aí a doutora Wanda e o doutor Alan podem falar melhor que eu até, chegam mulheres para colocar implantes de todos os formatos de corpo, né? Não são só os modelos que colocam implantes. Né? Tem a mais alta, a mais baixa, né? A mais magra. A linha Biodesign, como ela proporciona 5 formatos com 4 projeções para a mesma base, ela dá para o cirurgião plástico essa flexibilidade de eleger o melhor implante de acordo com o biotipo do paciente. Então, a gente trouxe essa inovação para o mercado. Né? Hoje, a nossa linha premium de vendas é a linha Biodesign. E a gente tem uma segunda linha, que é uma linha standard, que é uma linha padrão de implantes redondos, também de altíssima qualidade, para ter uma flexibilidade. A gente fornece essas duas linhas. Né? Em termos de texturas, nós temos 3 texturas. Né? O implante revestido com espuma de poliuretano, que a gente chama normalmente de poliuretano, né? O implante microtexturizado
e os implantes lisos, né? O liso ele não é muito utilizado aqui no Brasil, ele é utilizado mais fora do Brasil, em alguns outros países. Aqui são mais o poliuretano e o texturizado. O queridinho, né, do professor Pitangui, a doutora Wanda pode dar uma declaração, e o doutor Alan também, né, que trabalharam com ele, podem dar uma declaração sobre o poliuretano, que era o implante querido do professor Pitangui. Posso até falar um pouquinho agora, Sim. porque naquela época, naquela ocasião lá atrás, né, que isso exatamente há 30 e tantos anos atrás, as próteses só tinham próteses lisas no mercado e os Estados Unidos começou a produzir a prótese revestida de poliuretano. Por razões do fabricante, o fabricante saiu do mercado, deixou o mercado e não mais produziu. Só que o professor Pitangui conheceu esses implantes, que se chamavam MEME implantes, conheceu esses implantes, usou e ficou encantado com o resultado. Por quê? 50% das pacientes naquela ocasião que usavam próteses lisas, elas já apresentavam uma complicação chamada contratura capsular, que é o endurecimento da prótese, e o poliuretano evita isso, assim, de uma maneira impressionante. É um percentual altíssimo. Então, o professor queria esse implante de volta. E a Silimed, quando entrou no mercado brasileiro produzindo os implantes lisos, logo depois comprou a patente desse fabricante e começou a produzir os implantes aqui de poliuretano, o que fez com que aumentasse, como vocês conhecem hoje, o número de cirurgias que tem. Porque se continuassem só os lisos, e depois vieram os texturizados, várias melhorias na fabricação, mas se permanecesse só aqueles, eu acho que a cirurgia plástica ainda estava caminhando por outras dificuldades, uma coisa mais complicada. E só para complementar o que a doutora Beth falou, o professor, na época, ele reparou que as próteses eles tinham uma costura, e a costura da prótese era exatamente no finalzinho dela, a base embaixo e a costura era bem aqui assim. Então, algumas pacientes, quando palpavam a mama, sentia a costura da prótese. Então, ele, junto com o Dr. Cláudio Rebelo, resolveram trocar aonde seria essa costura. E passou a ser essa costura, ou então a junção das películas de poliuretano por baixo da prótese. Ou seja, você não, quando palpa, você não sente mais esse detalhe, né? E por muito tempo a prótese foi chamada de Pitangui Rebelo, né? Antes da confecção da linha Biodesign. Da linha Biodesign. E toda a linha Biodesign hoje tem essa costura, que a gente chama de costura, mas não é, essa junção das duas, dos dois poliuretanos, a adesão dos dois por baixo, né? Já isso aí. Fora, até a própria linha standard, né? Eu acho. Não, a linha standard acho que ainda também. As duas, Legal. Beth, me corrige, Vamos Beth. lá, qualquer coisa você me corrige. E qual seria o implante mais seguro? Olha, a gente falar de segurança de implante, né? Assim, como a doutora Beth estava falando, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos na confecção de implantes mamários, né? Tanto na confecção da barreira low bleed, né? Que é uma barreira que não deixa o gel transudar de dentro para fora do implante, ou seja, para o organismo do paciente, né? Os métodos de texturização que evoluíram muito, né, nos últimos anos, a utilização de silicone 100% galo médico biocompatível, né? Então, assim, hoje os implantes mamários, de maneira geral, falando de maneira geral, são produtos seguros de utilização, né? Então não existe um mais seguro. O importante no implante mamário, quando você for buscar o seu cirurgião plástico, né, é você ter segurança, ter certeza que ele vai te indicar um produto que esteja adequado e seguindo toda a regulamentação da Anvisa, do Inmetro, do INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia. Então tem uma série de parâmetros, né, que a gente tem que seguir, as indústrias, né, no caso, tem que seguir, para fornecimento de um implante seguro. Então o importante é isso, né, você ter em mente que você tem que colocar um implante que seja certificado por esses órgãos. E cada país tem sua certificação. Então, por exemplo, a gente é certificado no México pela COFEPRIS, que é a Anvisa mexicana, na Colômbia pela Envima,
Nos Estados Unidos pelo FDA. Pelo FDA, na Europa pela marca CE. Ou seja, a gente recebe ao longo do ano uma série de auditorias desses órgãos certificadores, né, na fábrica, no processo produtivo, no processo de vendas, no processo regulatório. Então, o importante para você saber que está colocando um implante seguro é saber que o implante que você está colocando atende todas essas normas. Né? De um modo geral, cumprindo todas essas normas, o implante de silicone hoje a gente pode falar, é um produto seguro na sua utilização. Né? A doutora Wanda falou na FDA, né? A doutora Wanda foi uma das responsáveis, o doutor Alan me falou, pela aprovação da CINIMED nos Estados Unidos, né? Foi um trabalho longo, exaustivo, que eu fiz como investigadora principal dos implantes da CINIMED. Durante, quer dizer, a avaliação por 20 anos de implantados e consegui fazer a ressonância magnética de 404 pacientes, o que é uma coisa louca aqui nesse país, de você conseguir um resultado desses, e tem todos os dados aí para serem avaliados, quer dizer, que são avaliados. Por essa razão, a gente pode dizer, mais do que nunca, falar muito sobre segurança, sobre tempo de duração dos implantes da CINIMED, porque cada fabricante faz o seu estudo, e esse é um estudo obrigatório para o FDA. O FDA só reconhece como fabricantes que possam vender nos Estados Unidos 3 fabricantes, um deles é a brasileira CINIMED. Os outros 2 são americanos. São americanos, Parabéns, então, à doutora Wanda, né, por conseguir esse feito maravilhoso. E pelo Rubens também, né, que é o diretor de marketing, né? É a própria CINIMED. E foi em Nova Orleans, não foi, Beth? Não foi aquele congresso em Nova Orleans? Foi. Nós encontramos. Né? Isso, a gente estava lá em 2006, né? Russa com o professor também. Nossa! Outras histórias. Muito bom. E quais seriam os tamanhos de próteses que a CINIMED oferece, Rubens? E olha, nossa linha de produtos ela é extensa, né? A gente tem uma extensa linha de produtos, porque como a gente tem na Biodesigner uma combinação, né, entre 5 formatos com diferentes bases, para cada base 4 projeções, né, a gente tem uma combinação, uma análise combinatória que nos dá mais de 500 implantes na nossa linha, né, de produtos. Né? Então, essa é a flexibilidade que a gente dá para o cirurgião plástico, para ele poder escolher o melhor implante. Lembrando que a gente fala muito aqui de aumento mamário para estética, né? Mas a gente também tem a parte de reconstrução, que é uma parte importante, né? E aí você tem os implantes anatômicos, né? Mais anatômicos. Mas assim, falando de volume, o pessoal gosta de volume, né? Eu sei que o pessoal gosta de volume. Assim, a gente hoje, o menor que a gente tem, de um modo geral, tá, é o de 115 ml, um implante bem pequenininho, né? Utilizado principalmente na Ásia. As mulheres da Ásia utilizam implantes menores, né, na cultura deles. Então, Coreia, Japão, Tailândia costumam usar tamanhos menores de implantes. E o maior que a gente tem é o 695 ml, Nossa, que grande. Que é o grandão. Mari gostou. Vale ressaltar que a Anvisa não permite a fabricação de implantes maiores de 700 ml. Então, por isso que a gente para... medida? Nem sob medida? Sob medida, sim. Isso que eu ia falar. A gente para a nossa produção de linha no 695 e aí a gente tem o que a gente chama de peça especial, né, quando precisa de volumes maiores, por qualquer motivo e tal. Reconstrução de mama, né? Reconstrução, alguma coisa assim. Aí é um pedido especial que a gente até recentemente não tem feito muito, mas existe essa possibilidade. A Anvisa te dá essa possibilidade de peça especial, mas de linha para no 700. Então tem um range aí grande, né? No nosso super catálogo, né? O nosso board aqui. Ô, Rubens, me dá um desse de presente para deixar no meu quarto. que mostra as mamas. Essa influenciadora de plástica também, que bonitinho, né? Analisaremos seu pedido. Isso. É só um por ano, é um pedido por ano. E essa maior, ela é de poliuretano? Essa de 695? A gente tem poliuretano e texturizado. Bem interessante. Lembrando que a de poliuretano era a queridinha do Pitangui.
E assim, as próteses, elas são vitalícias, Rubens? Assim, depois de implantado, né, depois de feita a cirurgia e colocado o implante, elas não têm um prazo específico de duração, né? A doutora Wanda até falou agora há pouco, né? Elas não têm um prazo que você precisa trocar o implante. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, depois de 10 anos tem que trocar, né? Não tem que trocar, na verdade, você não tem esse prazo estipulado, né, de duração da prótese depois de implantado. O que tem é que você deve fazer o acompanhamento anual com o seu cirurgião plástico, né, para ver como é que está a prótese, se tem deslocamento, como é que está a qualidade. E a partir de 10 anos, essa orientação de acompanhamento anual ela passa a ser mais do que uma sugestão, né, ela deveria ser uma obrigação. Né? Então, esse aqui é o ponto que as pessoas confundem, né? As pessoas, o porquê dos 10 anos foi uma coisa curiosa, porque era necessário para a venda de qualquer produto médico que você determinasse uma vida útil daquele implante ou daquele material. Então, você é obrigado a dizer isso. E como não existiam estudos a longo prazo para saber, todos os fabricantes se reuniram e definiram como uma data de 10 anos para que pudesse colocar isso por escrito. Os estudos vieram posteriormente. E o que a gente reconhece nesses estudos, hoje em dia, com esses implantes de melhor tecnologia e maior possibilidades, é que você vai acompanhar a partir de 10 anos, de 2 em 2 anos, com a avaliação com ressonância magnética, porque mesmo que você tenha comprado um Mercedes, não significa que ele vai durar a vida inteira. Não é isso. Ele tem um desgaste do uso, assim como qualquer outro, só que alguns materiais que são de menor qualidade, eles duram menos, mas têm esse mesmo desgaste. Outros duram mais. Então, você vai acompanhando de 2 em 2 anos. No momento em que você perceber que ele não está mais da mesma maneira, você orienta, então, a cirurgia. Agora, preciso falar uma coisa muito clara. Não existe qualquer problema se esse implante se rompe. Não existe. Porque o gel de silicone que preenche o implante, ele é de coesividade, alta coesividade, como a gente chama, e ele não sai de dentro da cápsula, de dentro da membrana que o envolve. Ele permanece ali, naquele local. Só que ele muda um pouco de forma, ele se espalha um pouco, ele se acomoda de forma diferente do outro implante. Então, a pessoa procura justamente para poder ter uma avaliação por que aquela forma não está tão bonita quanto anteriormente. Isso aí. E só para complementar, Beth, eu costumo muito falar para o paciente que não é o que o silicone causa no paciente, porque a gente sabe que é um produto de grau médico que quase não tem problemas. E a gente vai chegar nessa live para falar algumas coisas sobre isso também. É muito mais o que o nosso organismo produz na prótese. Como você falou, às vezes você compra uma Mercedes, mas quem dirige, né, bate aqui, bate ali. Né? Não estou querendo fazer uma representatividade como se a pessoa encostasse. Não. É porque cada organismo mas anda numa velocidade muito acima do que deveria. Cada organismo exatamente. Cada organismo é que vai fazer o seu próprio gasto. Né? Eu tive a oportunidade há pouco tempo de tirar prótese de 2 irmãs e as próteses inteiras e quase parecia que tinham saído da caixa. Uma tinha 20 anos de prótese e a outra tinha 15. Ou seja, acho que é genético, elas não gastam a prótese. Então, e a razão, é muito curioso. Para trocar, na maioria das vezes, é para poder aumentar estética. O volume ou diminuir o volume. Exatamente. A razão foi só essa. E a prótese estava perfeita. Não havia contratura, não havia nada. E outra coisa, quando a prótese se rompe, ela tá dentro da cápsula, né? E ela não tem como sair de dentro dessa cápsula se espalhar pelo corpo. É muito raro. E agora eu vou perguntar pro Rubens de novo. Vamos supor que eu quero fazer a minha cirurgia ano que vem. Eu posso comprar hoje a minha prótese? Por quanto tempo eu tenho que poder usar essa prótese? Quanto tempo leva?
Então, essa questão da compra é uma questão bacana, o pessoal sempre pergunta, né? O primeiro ponto é assim, que para esclarecer, o implante, antes de implantado, ele tem prazo de validade, né? Porque é o prazo da esterilização. Então, por exemplo, no momento que ele foi fabricado, os implantes texturizados têm 5 anos de validade e os de poliuretano têm 3. É o prazo da esterilização do implante, né? Isso antes de implantar. Agora, a questão da compra é interessante, porque assim, você para fazer uma compra de um implante mamário, você obrigatoriamente tem que ter uma prescrição médica, né? Uma orientação através do seu cirurgião plástico, né? Você pode comprar direto com a Silimed, né? Ou você pode comprar via cirurgião plástico, né? Ele vai te indicar o modelo que ele gosta de trabalhar e como que ele faz. Mas de todo jeito, você tem que ter uma indicação médica. Não adianta você ligar para a Silimed e falar, eu quero comprar um implante no volume X, né, o código tal. A Silimed não vai te vender. Tá? Então, tem que ter uma prescrição médica. E outro ponto importante é, esse implante, ele nunca vai para a mão do consumidor. Ele é entregue direto no hospital ou na clínica do médico. Então, você não pega a caixinha na mão, bota debaixo do braço e guarda em casa durante um ano para usar daqui a um ano. Não tem essa possibilidade. Então, por isso que não dá para comprar agora e operar daqui a um ano. Então, se você vai operar daqui a um ano, melhor vai guardando seu dinheiro, se preparando, pesquisando os melhores cirurgiões plásticos. Né? Esse é um ponto importante, né? A pesquisa do cirurgião plástico é um ponto importante para você ter certeza que você está na mão de um profissional altamente qualificado. Né? Vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Vê se ele é membro da sociedade, né? Bate um papo com ele, mas você não vai conseguir levar a caixinha para casa. Você vai ter que ficar realmente ir na consulta, marcar, o cirurgião depois eles vão falar, vai te analisar, vai te indicar o melhor produto. Quando você comprar, ele vai para o centro cirúrgico. Depois, o cirurgião plástico te entrega a caixinha para você guardar, junto com o cartão paciente, com as instruções. Então, assim, não dá para você guardar ele em casa durante um ano. Tá? E os valores das próteses, eles são tabelados? A gente tem uma tabela de preços, né? A Silimed tem uma tabela de preços fixa, né? Para todos os estados. O que pode ter de variação de preço em função de imposto, né? Mas o preço da prótese é o mesmo para todos os estados. Agora, varia de acordo de linha para linha, né? A linha Biodesign é um produto premium, tem um valor mais alto que a linha Standard. Né? Então, você tem variações de preço de acordo com a linha de produtos. Né? Outra pergunta que o pessoal faz, também pode ser essa dúvida, é se varia com volume, né? Se o preço varia com volume, né? Não varia com volume. Então, um implante de 215 ml é o mesmo preço de 550 ml. Tá? Então, assim, o preço ele é pela linha. É importante falar que a linha Premium e a linha Standard, elas não têm diferença na qualidade, elas têm diferença de forma, de projeção, de volume. Volume que eu digo ou no polo superior ou no polo inferior, quer dizer, é na forma que você vai variar e oferecer para o paciente uma coisa, um plus. E que não tem nada a ver com qualidade. Isso é muito importante, porque todos os implantes são fabricados com matéria-prima de primeira qualidade, com o mesmo silicone 100% grau médico biocompatível, com o mesmo processo regulado da fábrica. É a mesma coisa. Que a linha Standard, eles são todos redondos e tem perfil alto, baixo, quer dizer, baixo, médio e alto. E acabou. E acabou, formas, não tem a flexibilidade e as formas que a linha Biodesign oferece. Né? Então, a Biodesign é aquela que tem a anatômica, né? Que é anatômica. A cônica também é mais cara, então. A cônica também é mais cara. A cônica também é mais cara. E a poliuretano, no caso, também é mais cara. A poliuretano é um pouquinho mais cara que a texturizada. Então, a anatômica de poliuretano é super cara. É a mais cara de todas, é a mais cara de todas. Que é mais utilizada em reconstrução, né? A linha Standard também tem, ela tem, acho que 85% preenchido, alguma coisa assim também, né? É diferente um pouquinho a questão da projeção, da projeção, preenchimento, essas coisas. Tem suas particularidades. São detalhes. Tem cirurgiões plásticos, Mari, que só utilizam a linha Standard com muito sucesso. Sim, tá? sim. Com muito sucesso, sim. Muitos grandes cirurgiões plásticos. E não são cirurgiões antigos, porque se você dissesse que antigamente a gente só tinha a oportunidade de ter implantes redondos, não existiam implantes de outra forma, aí você aprende a colocar aqueles e vai colocando ao longo da vida. Mas não é, não. É cirurgião jovem
e que acha que a mama tem uma forma, só tem uma forma redonda e que a beleza está nisso. E usam por E, muito, escolha, e muitas vezes preferência. e muitas vezes tem resultados ótimos. Então, Isso, assim, tem. a gente na Silimed, a gente oferta ao cirurgião plástico e através do cirurgião plástico às suas pacientes, para que ele tenha a opção de escolher o que é melhor para a sua paciente. Esse é o nosso desejo, entendeu? A flexibilidade do cirurgião plástico. E a linha Biodesign ela é muitíssimo importante nas reconstruções de mama, quando você tem que reconstruir uma mama só e que você tem formas que você pode optar por elas. Se a base é mais larga ou se ela não tem tanto preenchimento em polo superior. E isso tudo, essas mudanças que custam caro, e custaram muito para a Silimed desenvolver essa linha e oferecer para a gente, tanto é que eu acho que a única empresa que tem todos esses modelos, não foi à toa que ela desenvolveu isso, é para poder oferecer, de fato, às mulheres o melhor daquilo que ela faz, daquilo que ela fabrica. Exatamente, é isso aí. Uhum. Acho que eu vou ganhar um prêmio da Silimed. Ah, com certeza. É uma placa. Eu posso entrar aí para o marketing da Silimed, hein? Que tal? Você já é, doutora Wanda. Você já é, doutora Wanda. Falar com a Regina, fala com a Margarida, fala com o pessoal lá. Ela já é do marketing nosso, ela que não sabe. Já tá se perdendo ter feito a live. E as próteses, elas têm alguma validade? Em quais casos a Silimed quer dizer, validade não, uma garantia. A Silimed presta uma garantia. Em quais casos a Silimed dá uma prótese para paciente de novo? Legal. A gente tem um programa que chama-se Programa de Substituição de Produto, que é conhecido como PSPS. Né? Dentro desse programa de substituição, a Silimed oferece a troca do implante gratuitamente, nos casos de contratura capsular graus 3 e 4, em até 10 anos depois de implantado. Ou seja, do momento que implantou até 10 anos, se a mulher tiver uma contratura capsular grau 3 ou 4, a Silimed oferece o implante de graça. Tá? Em caso de ruptura... Não a paciente. Isso é oferecido exatamente, ao cirurgião. Então, assim, em caso, vou chegar nesse ponto, perfeito. Em caso de ruptura, se comprovado que foi um defeito de fabricação, é vitalício essa garantia. Agora, esse ponto da doutora Wanda é super importante. A oferta do produto é para o cirurgião plástico. Então, o processo, que é um processo regulado, que a gente tem junto à Anvisa, inclusive, o processo tem que vir via cirurgião plástico. Então, se a paciente está com uma contratura capsular, ela deve procurar o seu cirurgião plástico, ele vai saber como proceder, todos os exames que tem que fazer, os formulários que tem que preencher, vai encaminhar isso para a Silimed, vai justificar, encaminha isso para a Silimed, a gente dá a tratativa interna e tudo estando dentro do regulamento, a gente fornece o implante gratuitamente. Um ponto importante também é que a gente fornece o implante, né? A cirurgia, o centro cirúrgico, a anestesia, isso a Silimed não arca com esses custos extras da cirurgia. Mas é um procedimento que tem que passar pelo cirurgião plástico, gente. Não adianta ligar para a Silimed, eu estou com contratura, tem que passar pelo cirurgião plástico. Tá? A gente é super regulado nisso. Uhum. Agora eu vou fazer perguntas para o Dr. Alan e para a doutora Wanda. Como escolher um bom cirurgião plástico? Fora vocês dois, como escolher outros cirurgiões plásticos bons? Não, primeira coisa, escolhe um dos dois. Se der, escolhe um dos dois. Existem algumas coisas que a gente gosta sempre de dizer, né? E eu vou falar de uma forma que eu não quero entrar em política, né? E a gente sabe, a Beth sabe que existe política de sociedade e tal. Você tem que saber qual foi a formação do seu médico e depois você tem que saber se ele tem um registro de especialista, né, de preferência, né, em cirurgia plástica através do CRM. Por que a gente fala isso e que a gente sempre pede também que você busque saber se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Porque lá, durante a formação desse residente que vira cirurgião plástico, existem normas, existem processos que vão garantir que esse médico seja razoavelmente bem formado. E uma coisa que é mais importante ainda, eu acho,
é que você, quando escolher seu cirurgião, você vai atrás de pacientes que ele operou e vai dividir a experiência, vai perguntar como foi, se você foi atendido, se não foi, aí você vai ver o caso da amiga, se gostou, se não gostou, vai sentir, vai sentar para conversar, vai tirar todas as suas dúvidas, né? A consulta médica é para isso, né? Eu costumo dizer sempre, desculpa, Alan, Nada, interromper, mas eu costumo sempre dizer o seguinte, que a relação médico-paciente é uma relação de total confiança. Não adianta você procurar preço, qualificação, nada. É claro que se você vai buscar um cirurgião plástico, você viu alguma coisa, ouviu falar dele em algum lugar. E aí você vai... E se nesse momento da consulta ele te passa confiança, ele te mostra tudo, e você busca saber depois, porque hoje, com toda a informação que você tem, é facílimo. Entra na internet e vê. Ele tem formação em cirurgia plástica? Tem. Um cirurgião plástico, sabe quanto tempo estudou? Estudou 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. São 11 anos para o cara chegar e dizer, eu sou um cirurgião plástico. Não é à toa. Então, você precisa dessa qualificação. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nos respalda quanto a essa qualificação, porque é ela quem nos titula, nos dá o título de especialista e depois o de titular, se você faz prova para isso. Então, é por aí que você tem que buscar saber. E você tem que buscar saber também, Beth, é bem interessante a gente falar que nem sempre o famosinho da internet, o famosinho do Instagram... de forma nenhuma. Tá? Ele tem mais condição ou menos condição. Ele pode até ser um bom médico e ser famosinho. Isso aí não tem problema nenhum. Tá? Mas você tem que buscar a informação aonde ela precisa ser achada, ou seja, no site do CREMERGE, no site do Conselho Regional de Medicina, né, do seu estado, ou no CFM, ou na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, saber se ele tem o diploma de cirurgião plástico registrado no CRM, né, ou no CFM, que vai te dar um númerozinho que a gente chama de RQE. Né? Esse RQE é que garante que você tem especialização em cirurgia plástica. E como que faz para deixar o colo mais marcadinho? Isso depende muito, Mário, porque o colo marcado depende do tamanho da projeção da prótese que você vai colocar e também vai depender da quantidade de tecido de mama que você tem. Porque se você não tiver quase tecido de mama nenhum e uma prótese bem projetada, isso vai marcar bastante o colo, mas tem que saber se isso é o que você busca. Né? E tem que saber também da própria opinião do médico se isso vai ser bom para você. Tá? Então, e também você tem outras questões, né? Se você vai colocar embaixo do músculo, por cima do músculo. Na minha clínica, eu tenho uma opção. Né? Pode ser que na clínica da doutora Beth ela tem uma outra opção. E cada médico tem a sua preferência. E você, na hora da consulta, você tem que dizer o que você deseja. E aí o médico vai poder dizer para você se ele consegue chegar lá. Exatamente. Porque também, às vezes, você vai lá, eu quero marcado. Eu falo assim, não varia, no seu caso, varia você da não vai conseguir. qualidade do tecido da paciente, se ela Exatamente. tem uma flacidez muito excessiva. Quanto maior o implante para você poder conquistar um polo superior, ficar marcadinho aqui em cima, quanto maior o peso. E com peso, é igual como eu sempre falo, bota um ovo dentro da meia que não adianta, nada sustenta o ovo lá em cima. A meia vai ceder, a pele cede e ele vai cair. Então, essa marquinha aqui em cima, para ficar bonito, um colo bonito, com a marca da mama e tal, isso você consegue desde que a qualidade da pele te permita. Cada caso é um caso. Isso tem que ser discutido junto com o paciente dentro do consultório e você tem que entender o limite até onde vai. Né? Existem limites muito precisos, que não são da técnica cirúrgica, são do paciente também. Do caso, A gente sempre fala que é a técnica, é o caso, a forma como você vai abordar, tudo isso é muito particular, é por isso que não existe padronização, cada paciente é único e cada paciente deve ser tratado como único, né? E para quem deseja ter mamas maiores, deve focar na projeção ou no diâmetro da prótese? É o mesmo assunto.
essa é a grande coisa do biodesign. Porque você tem uma base igual com projeções e alturas completamente diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque os tóraxes eles têm uma largura. Perfeito. Você tem que imaginar essa largura lateral. Não adianta você querer botar um implante muito maior, com a base muito maior, que vai ultrapassar. As costelinhas vão vir aqui para fora das axilas. Não dá. Então, você vai andar batendo o braço, batendo na prótese. Você tem uma base que ela pode ter 11 centímetros de diâmetro e tal, e volumes que vão de 195 a 300 e não sei quantos com essa mesma base. E a projeção pode ser, quer dizer, com um volume redondo, pode ser cônica, pode ser a anatômica, que tem essa forma em gota, que isso tudo varia. Então, essa é uma escolha que tem que ser conversada dentro do consultório com o cirurgião e o paciente. Não é o volume que faz a mama ficar projetada. Não é. Essa foi uma das grandes novidades que a Lia Biodesign trouxe, né, doutora Wanda? Exatamente. Para isso ela existe. Para isso ela existe. É engraçado que antigamente a gente falava em 230 para um paciente e já achavam muita coisa. Hoje em dia a gente tem o mesmo tamanho da mesma prótese com 320 e às vezes o paciente se assusta e a gente bota até uma do lado. Eu tenho umas antiguinhas lá no consultório que eu mostro. Ó, era assim, quase não tinha projeção, agora evoluiu. Que fica sempre o pensamento do paciente é mais simples que fosse só no volume, mas não é só isso. Por isso a gente conversa super. E também vai depender da quantidade de glândula que a própria paciente já tem, né? Você pode aproveitar para preencher, né? E qual seria a diferença entre a prótese de perfil alto para a prótese de perfil extra alto? Ela deixa mais marcado alguma delas? Falaram. Teoricamente deixa mais marcado, mas a diferença é o high para o extra high, que a gente chama, geralmente com a mesma base e com projeções diferentes. Você tem que ver e tem que falar com o seu médico para saber se essa prótese é indicada para o seu caso, porque eventualmente não é. Então, assim... Se a pele comporta, porque você não acha que a pele que vai ser distendida imediatamente para um volume muito maior, que ela não possa fazer estria num pós-operatório. Faz estria muito mais fácil do que parece. Tá? Você, não, imagina, minha mão é ótima. Tá? Quando vai lá, pum, aparece um monte de estria. E aí você fala, a gente você avisa. Tem que programar um aumento por agora, até tanto que você vai garantir que não vai atrapalhar em nada e futuramente aumentar. Não é assim tão... Né? Chegar e colocar o implante no dia seguinte está... Não é assim. Essas coisas que muitos seguidores, na verdade, o público mais leigo eles têm mania de rotular tudo como uma fórmula de bolo e que é tudo assim, assado, é tantos mil de dinheiro, a prótese é 350 para todo mundo, dizendo o quê? Não é. Isso aí quando você faz isso, você rompe muitos princípios da relação médico-paciente, até a própria análise do profissional está comprometido. Então, você tem que realmente deixar o médico trabalhar, dizer o que você quer e a gente vai dizer para você se a gente tem condição de chegar onde você quer. Ou ultrapassar, de repente, também. E, eventualmente, ter que colocar cicatrizes para poder fazer com que o conteúdo e o continente, quer dizer, o conteúdo que é a prótese e o continente que é a sua pele, que se ajustem de forma a fazer com que o polo superior fique preenchido e fique bonito. E isso, às vezes, impõe cicatrizes. Uhum. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Vou colocar uma prótese no tamanho de 305 ou 330 ml. Depois que desinchar, vai diminuir? Vai. Mas não é a prótese. A prótese tem 330. Você tem uma glândula, ou não tem nenhuma, que será distribuída por cima desse volume. Tudo vai se acomodar. Vai perder um pouco, logo depois de operada, você tem um edema, que é natural, inchou. Esse inchaço vai ser absorvido e quando tudo se acomodar, ela vai estar um pouco menor do que aquilo que você viu no pós-operatório imediato.
Mas isso a gente programa junto com a paciente. Não precisa se preocupar. Quanto a isso, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Então, muitas das vezes, você bota um pouquinho além para poder, quando toda essa acomodação tiver terminado, a paciente esteja satisfeita com o volume que ela escolheu. Legal. E quais seriam os melhores tipos de implantes para fazer subglandular ou submuscular? Qual a mais comum e qual dá melhor resultado em termos de mamas com mais volume e mais bonitas? A poliuretano? Não, Olha. isso tudo vai, né, novamente, dependendo do caso, né? Dependendo do caso. Agora, a gente sabe que, historicamente, a prótese de poliuretano é colocada mais vezes no subglandular e a prótese texturizada ou lisa é colocada mais vezes submuscular. Apesar de que nós sabemos de muitos colegas que estão usando prótese de poliuretano em dual plane, a doutora Beth sabe muito bem disso, e com resultados ótimos também. E tem um pessoal que está fazendo reconstrução pós-bariátrica com prótese poliuretano submuscular completa também, e também com bons resultados. Então, assim, Isso na minha... depende muito da experiência do cirurgião e de cada um do cirurgião, sim, para poder indicar. Eu sou Agora, um fã do poliuretano. Eu não indicaria o poliuretano embaixo do músculo. Eu também tenho as minhas ressalvas. É um desperdício. Assim, falando leigamente, né, ele não é contraindicado, né, embaixo do músculo. Não é contraindicado. Não é isso. Mas os principais, um dos principais atributos que ele tem, que é ele tem, aderência, que é aderência, serão... que é evitar a rotação, que é evitar a pitose ao longo do tempo, né? Que ele fica mais firme, né, pela aderência que ele tem aos tecidos, né, o famoso efeito velcro do poliuretano. Colocando ele submuscular, ele perde tudo isso e o músculo ele sustenta perfeitamente bem o implante. É diferente. Exatamente. O músculo para sustentação e a pele é totalmente diferente. Então, assim, tem uma amiga que ela colocou 485 em dual plane poliuretano. Ficou bem bonito assim, ó. Fica, o dual plane estão se utilizando muito. Ó. Mas a melhor indicação, né? A gente participou, Beth, não sei se você lembra, das 2 reuniões que tiveram daquele workshop que teve em 2006, se não me engano, no Rio, durante no Meridian, isso, naquele hotel no Meridian, e depois em São Paulo também, né? E depois em São Paulo foi 2017. 2017, ó. Nós participamos desse meeting, né, falando sobre poliuretano. E uma das perguntas interessantes é que ela assim se você é um médico que usa texturizada e aí tem uma contratura, o que você faz? Todo mundo respondeu, troca por poliuretano. Eu falei, gente, por que a gente já não começa com poliuretano? Coloca o poliuretano. Exatamente. Para que vai esperar esse sabor, né? Isso é... E depois não tem que ficar fazendo polichinelo no pós-operatório, nem nada disso. Né? E quais seriam os tipos de incisões para prótese de mama? Qual é a as mais tradicionais, né? São várias as incisões. Existem as incisões na areola, que é uma meia-lua só inferior. Muito raramente ela seria superior, mas uma meia-lua, acompanhando a areola quando as areolas são grandes. O sulco inframamário, que é o mais frequente, o mais comum, e outras incisões que foram desenvolvidas por alguns cirurgiões. A transareolo mamilar, que é como se fosse o equador na mama, passando uma incisão pelo meio do mamilo, e que você também pode introduzir a prótese por ali, não deixa cicatriz nenhuma. É muito boa. Ou então uma mais distante, que é a axilar, por via axilar, mas que nos últimos tempos já não é tão mais usada, porque os implantes texturizados e de poliuretano, eles são ásperos, e a condução desses implantes por esse túnel longo, às vezes dá assimetria, e você tem que voltar para corrigir, ou dá sangramento fora do local da loja do implante. Então, as incisões mais comuns são as de Webster, que é essa que eu estava falando, meia-lua areolar, e a no sulco inframamário, que eu, quando fiz o estudo da CIRIMED pelo Brasil inteiro, que o estudo foi feito no Brasil todo,
foi a incisão mais frequente. Mais utilizado. E o mais engraçado que o pessoal fala sobre essa incisão na axila é que um dia essa prótese vai precisar ser trocada e você não vai conseguir tirar ela pela axila. Então, ou seja, daqui a 10 anos você vai ter 2 incisões na mama, porque você vai ter que tirar pela frente. É muito difícil você conseguir tirar a prótese pela axila. Não é impossível, mas dá um trabalho danado. Imagina uma cicatrização de má qualidade na axila, você com uma roupa decotada para poder mostrar as próteses, você levanta o braço e todo mundo vê a cicatriz. Não é o ideal, né? E também tem a questão de bactérias, né? Aqui é um local altamente contaminado. Sem dúvida. Também. Isso. O sistema linfático Bem também. lembrado, tá vendo? Viu só? Verdade. Também entendo. Ainda tem uma cirurgia Tá plástica vendo? não opera. Ainda tem a questão do linfonodo sentinela. O linfonodo Eventualmente sentinela, você sistema pode linfático. romper, eventualmente você pode romper, não é sempre, mas eventualmente pode estar no meio do caminho. Então, as mais comuns são as areolares e a do sulco mesmo, igual a doutora Beth comentou. E quais seriam os cuidados no pós-operatório? Olha, os cuidados no pós-operatório são tão importantes quanto os nossos cuidados durante a cirurgia. Quando a gente faz a cirurgia, que faz uma hemostasia, não deixa nada sangrando, para que não faça nenhuma coleção, para que não fique atritando demais, porque toda superfície porosa, como é a texturizada, a poliuretano, atritando num tecido, pode causar um sangramento ou uma coleção líquida. A gente pede ao paciente que faça um certo repouso. Tem uma recomendação de usar o sutiã para dormir durante o dia todo, não ficar fazendo movimentos de esforço, não dirigir, porque o fato não é só não dirigir, é que você não está livre de que aconteça alguma coisa no seu trajeto, curtinho, só vou até ali, na casa da mamãe. E aí acontece um cachorro atravessar na frente, você frear e bater com... tudo isso são os cuidados que a gente precisa, e muito, que a paciente entenda e que nos ajude, porque no pós-operatório esses cuidados são importantíssimos para que o implante se mantenha na posição e para que não tenha nenhum tipo de complicação. E a cicatriz seja boa. Né? Sim, Só quero avisar dúvida. vocês para não se preocuparem com o tempo da live, porque a live está durando mais tempo. Porque era para ter terminado 15 minutinhos antes, então fiquem tranquilos que a live não vai terminar antes do tempo. Não vai terminar? Semana passada, uma live de 1h30. Oh, legal, mas não vai ficar 1h30, não se preocupe. Não, mas a gente gosta de falar sobre isso, a gente acaba falando. Né? Tem algumas perguntas ainda. E lembrando que no final vai ter o sorteio. Sorteio não vai ser bem um sorteio, né? Serão 3 perguntas relacionadas à live. E quem acertar vai ganhar um Edgel para tratar as cicatrizes. As dicas já foram todas dadas lá atrás. Agora só quem prestou atenção, quem estava no começo já sabe a resposta. A próxima pergunta é... Em quanto tempo tem que trocar a prótese? Eu dei uma enroladinha aqui, né? Que eu desfoquei do tema. A gente já acho que você falou sobre isso. O Rubens falou sobre isso. A gente podia passar, porque não tem um tempo certo. Tem obrigatoriedade de acompanhamento. E tudo é avaliação cirurgião dependente, o médico dependente. Isso é a grande questão. Obrigada. Qual a opinião de vocês sobre a retirada de implantes, o explante de silicone, que alguns médicos estão falando e colocando terror em nossas vidas? Bem, se a Beth me permite, eu acho que isso é um meio contrassenso um pouco. Primeira coisa, é mais importante a gente definir que não existe especialista em explante. Vou falar de novo. Não existe especialista em explante. Qualquer cirurgião plástico sabe fazer um explante. Porque é uma cirurgia ridícula e fácil. Você pega a incisão, tira a prótese, fechou, acabou. O máximo que eventualmente você pode precisar é saber se você vai drenar ou não vai drenar, mas isso depende muito de cada um. Essa moda nova de explante, né?
muito associada a perfis de Instagram e sensacionalismo, né? Todo ano tem um sensacionalismo em cirurgia plástica que a gente tem que ficar combatendo. Dá Verdade. até cansa, né? Até cansa, a gente tem que falar disso, daquilo, e a gente sabe que às vezes é até guerra mercadológica e tudo. Bem, eu acho só quem é especialista em explante deveria ter pelo menos a coerência de nunca mais colocar prótese em ninguém, né? Porque Mas eles se ele continuam colocando. E nem ter prótese de silicone, né? e nem ter prótese em si mesmo também, né? Mas só que assim, você tem que colocar isso de uma forma muito clara. Você tem que ter uma linha, uma coerência. Eu acho que é mais isso. O explante, ele é somente a retirada da prótese, tá? E se você está incomodada com um corpo estranho, cara, vai lá e troca e tira a prótese, acabou. Isso é uma cirurgia muito simples e é uma questão muito simples, né? E Agora, eu, por mim, não vejo motivo nenhum de fazer explante, a não ser que haja alguma condição, como uma contratura capsular, como uma ruptura, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo outro motivo, a não ser realmente aquela questão que, eu estou me sentindo mal com isso, eu tiro. Pronto, tá bom, tira também. A gente está aqui para realizar isso. E também tem alguns casos, né, que a maioria que retira, faz o explante, depois de um tempo, coloca a prótese novamente, né? é claro, ela estava habituada com um volume de mama. A mama não vai... O que vai preencher aquele volume que ela tinha? Nada. Nada vai preencher. Então, ela vai se sentir frustrada depois, né? Com o tempo. Alguns falam em gordura, né, Beth? Mas a gente sabe que a quantidade de gordura que a gente pode fazer por sessão é muito pequena. Muito pequena. A gente pode fazer 300 ml de gordura. E não manter a forma. Pois é. E nem tudo coisa fica. que é importante falar da gordura, que a gordura é genial. Ela é fantástica. Eu acho que não tem nada melhor do que você fazer um preenchimento com gordura. Mas a gordura, nós estamos falando de volume. A forma... A gordura não tem. Então, forma. Aonde você bota forma nela? Você bota a gordura, ela se espalha. Então, você vai fazer a pessoa ficar gorda aqui em cima e não com duas mamas, porque ela não fica naquela localização só. Entendeu? Porque esse espaço é muito maior do que a quantidade de gordura necessária para fazer um volume que é a mama. Né? A forma, ela não dará. No caso, a gordura ficaria como um silicone, uma prótese rompida, né? Espalhada, sem forma. Não, essa comparação não é válida. Até a prótese rompida tem mais forma do que a Tem mais forma, é gordura. O gel é mais coeso do que a gordura quando espalha. O gel mantém a forma. Ele mantém. Mesmo rompido. Ele não depende da membrana que recobre. A forma não depende da membrana. Coesividade é uma coisa química, é um processo físico e químico, né, de partículas. Você, quando vulcaniza ele naquela forma, ele se estabelece assim. E ele fica. A coesividade é o poder das partículas de silicone estarem unidas. Quanto maior a coesividade, mais unidas elas estão. Elas estarão. Ou seja, mais forma ela retém. Isso não significa dureza ou maciez. Não tem nada a ver. Maciez, esse é um ponto importante. A gente utiliza na Silimed, o gel que a gente utiliza na Silimed, ele é um gel que é fino o suficiente para manter a forma, né, ter a coesividade, com o toque natural. Né? Então, a gente trabalha com géis diferentes para diferentes partes do corpo. Então, por exemplo, o gel que a gente utiliza no implante glúteo, ele é diferente do gel que a gente utiliza no implante de mama. Então, é uma tecnologia muito especial para trazer essa forma que a gente está falando, que a gordura não dá, não tem outra maneira, né? E agora vamos falar sobre mais um assunto polêmico, né? Que é a síndrome Asia, não sei a pronúncia certa. O uso desses implantes mamários realmente está ligado à síndrome Asia? Eu vou responder isso da pior maneira que você pode ouvir. Sim, ou melhor. Que sim. Claro que sim. Óbvio que tá. Asia quer dizer exatamente que existe uma responsabilidade do implante de silicone. Agora, ninguém disse que esse implante é mama, glúteo, panturrilha, ou é um marcapasso cardíaco,
Ou é Uma prótese de implante, joelho, de quadril. uma prótese de quadril, uma prótese Uma de válvula, joelho, uma válvula de mais quimioterapia, uma válvula de quimioterapia, um ou Um uma creme testículo de válvula corporal de silicone, silicone. cardíaca, ou uma válvula testículo de cardíaca, silicone. né? Todos os materiais usados com silicone, quer dizer, feitos, né, com silicone, que são implantados, poderiam trazer isso como consequência, mas não existe comprovação. Até agora existe isso. Existe uma dita síndrome, a EJA, como ele fala, né? EJA síndrome, e está correlacionado ou não com o implante? Ninguém conseguiu comprovar até o momento. A retirada do implante não garante a suspensão das queixas clínicas que essas pacientes podem ter. Quais seriam essas queixas? São queixas muito semelhantes a todas as mulheres que têm fibromialgia, que tenham doenças autoimunes, como lúpus, como uma coisa super frequente, doença de Hashimoto, das tiroides, que muitas mulheres têm, e que tem como consequência queda de cabelo, engorda, emagrece, enxaqueca, dor na região plantar do pé, cansaço, estresse, tudo isso. Tem tantas coisas na medicina que dão este quadro clínico que você não consegue comprovar que seja o implante que está dando aquilo. Principalmente porque isso vai acontecer numa faixa etária em que as mulheres já estão propensas a todas essas coisas, inclusive a menopausa, que traz junto com ela todos esses sintomas que eu acabei de falar. Então, isso assim, como comprovar? Inclusive, os Estados Unidos estuda exaustivamente isso, chegou a ter proibidos implantes preenchidos com silicone lá na década de 90 por causa de coisas semelhantes. Então, esse é um movimento cíclico. Isso vai sempre acontecer. E os implantes estão aí. E cada vez... Rubens, quantas mulheres no mundo têm implante de silicone? A gente já vendeu 3,5 milhões de implantes, mais os implantes de glúteos, não sei o quê. 2 milhões de mulheres. Isso seria o quê? Seria você estar tirando prótese de silicone. Não teria cirurgião plástico para fazer isso, para tirar tudo que deveria. E a gente tem que lembrar que a síndrome EJA, Beth, a gente tem que sempre lembrar, a síndrome é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você tem que buscar muitos outros motivos, você tem que tentar muito outros diagnósticos antes de chegar nesse diagnóstico. Ou seja, você vai buscar se Hashimoto, vai buscar se menopausa, vai buscar se sei lá o quê, vai buscar sei lá o quê. Aí no final, se você realmente não conseguir achar nada, aí você pode pensar nisso, porque é tão raro que seja. Né? E a gente está aqui gastando alguns minutos para falar de uma coisa que é rara, mas é de curiosidade das pessoas acharem isso. Né? E a gente estava falando outro dia, a chupeta de silicone, né? A doutora Wanda, que a gente falou que somos expostos desde o nascimento, né? Todos os produtos de maquiagem atualmente têm silicone, a maioria, não todos, a maioria tem silicone. Os frascos de transfusão de sangue têm silicone, vai tomar soro, vai uma seringa, tudo é de silicone. Gente, entrar em contato com silicone nessa vida acontece no primeiro dia de nascido, que a chupetinha vai na boca do bebezinho direto. E pronto, depois o biquinho da mamadeira que ele fica lá, feliz da vida. Agora, eu também quero dizer uma coisa. Eu respeito as mulheres que acham que devam tirar as próteses, que vão conseguir melhorar desse quadro que elas apresentam, que é, muitas das vezes, um transtorno realmente, e isso deve ser feito acompanhado e tratado, porque o cirurgião plástico, para tratar, não será capaz, ele só vai tirar um implante. Isto necessita de um tratamento contínuo no futuro para essas mulheres poderem ter uma qualidade de vida melhor. Com reumatologista, com imunologista, ou seja, com o médico que for mais adequado a ver isso.
Então, essas foram as perguntas. Agora eu vou liberar os comentários para fazermos o nosso sorteio. Você vai colocar algumas perguntas do pessoal aí, Um não? nome que não seja sorteio. O que poderia ser? Presentinhos? Não, Um acho quiz. que você... Quiz, que, gostei. Quiz. na verdade, quem responder primeiro leva, não é isso? Tá, então a primeira pergunta é: qual era a prótese queridinha do Ivo Pitangui? Vamos lá, meninos. Aqui demora um pouquinho para aparecer os comentários. Deixa eu até deixar fixado aqui. Qual era a prótese queridinha do Pitangui? Deixa eu só esclarecer uma coisinha. Priscila já ganhou. Priscila Duarte. Priscila respondeu. Duarte. Deixa eu esclarecer que Deixa eu só- nós fizemos durante essa semana, abrimos caixa de pergunta, porque a gente imaginou que a quantidade de pergunta fosse realmente grande, e ela é, e a gente, infelizmente, não consegue abordar todas as perguntas. Né? Então, foi feita uma seleção das perguntas mais perguntadas, assim, digamos, né? E aí foi feita essa coletânea, e aí a Mari apresentou essas perguntas para a gente. Isso aí, legal. A próxima pergunta é: quantos implantes de silicone a Silimed já vendeu no mundo? Ih, a gente falou várias vezes essa, hein? Sim. Já foi demais. Isso, Vanessa que falou primeiro? Vanessa Ai, não consigo. Já passou aqui para mim também. Peraí. Não. Legal. Alguém acertou já? Vanessa, Não, gente, não. Vanessa 1082, pelo 3 menos foi o que deu milhões e para meio. mim. A Ju 3 milhões e acertou. meio. A Ju Ah, acertou isso aí. aqui. É verdade, é verdade. 3,5. Até eu 3 errei. milhões Então, erramos. de implantes. Eu não ganhei, É que- eu não ganhei. Valéria, É que esse número vai atualizando muito rápido, doutora Valéria, beijos. Que legal se assistir. Valéria é nossa colega também, cirurgiã plástica do mais alto gabarito. Grande querida. Lembrando que as meninas têm que entrar em Regina, minha cunhada, contato. também estava assistindo. Um beijo. Eu Regina. vi, Regina Santini, eu vi. Agora essa nem eu lembro. Há quantos anos a Silimed está no mercado? Eu não vou falar. Não fala não. Eu já era nascido. Pelo Tem menos. o mesmo tempo, mais ou menos, que eu tenho de cirurgia plástica. Opa! Um pouquinho agora já mais. sei. Só um pouquinho. Rubens, você confere para ver se está certo. Confiro. A A Vanessa Vanessa acertou colocou Vanessa- a data. 170. Vanessa acertou a data. Opa, aqui é o Marius. Sabe, também acertou. Ih, uma porção já acertou aí. Isso. 43, então, 42. né? 42. Muita gente É que o acertou. aniversário da Silimed 80. é um pouco antes. 42 anos. 42 anos. Então, quem acertou foi a Sapepe. Não, Raio. mas tem mais gente que acertou. Acho Legal. que Não, mas sim, mas a primeira que acertou é a que ganha. Então, eu tirei print das 3 ganhadoras. Entre em contato comigo também, com a Silimed, que daí nós vamos coletar os dados de vocês. Legal, Então gente. é 42 anos. Fernanda É. não pode. Fernanda não pode falar. Fernanda trabalha com a gente aqui no marketing, está assistindo aí. Obrigado, Fernanda. Você não vai participar do Será que foi sorteio. Não foi. Não, foi a Sá, foi a Sá. Que susto! Mas então é isso. As 3 perguntinhas respondidas foram: qual que era a prótese queridinha do Ivo Pitangui, né? Que é a prótese de poliuretano. Eu lembro que desde novinha eu sempre lembro que a prótese preferida do Pitangui era de poliuretano. Isso ficou na minha cabeça. Tanto que eu dei a ideia para Dani pra gente fazer essas 3 perguntinhas, né? Falando sobre isso. Da idade da Silimed, 42 anos. E 3 milhões de próteses vendidas pela Silimed 3 no milhões e mundo. meio. 3 2 milhões e meio. Eu errei de novo agora. Eu errei. 3 milhões Você e meio. não ganhou, Mari, não ganhou. Eu não ia ganhar, ainda bem que eu já ganhei do Rubens um kit esses tempos. Mas então é isso, queria agradecer muito vocês pela live, adorei. Obrigada, Rubens. Obrigada, Olha só, doutora Wanda. deixa eu só falar uma coisa.
o Medgel, ele é muitíssimo importante e é uma coisa ótima para cicatriz. Mas, se alguém quiser experimentar numa ruguinha, tenta. Vai ficar muito bom. Tem um alto poder hidratante, né? É Então, uma dica, é uma dica. Quem tiver aquela ruguinha aqui assim e quiser usar, pode usar, porque vai dar um Hidrata a resultado beça. muito bom. Não é, Rubens? com certeza, Mas além, então- além de tratar a cicatriz. O Rubens está com essa cara porque ele dorme com 3 placas na testa. Ô, muito obrigado Vocês pelo sabiam elogio. disso? Muito obrigado pelo elogio, doutor. Acho que Eu também, é a eu luz, também. é a iluminação. Eu também. Eu dou 3 aqui e uma aqui assim. Ó. O meu tá começando a parecer um pouco Ah, olhento, Mari, mas você não queria- vale, para com isso. Mas aqui tem um pouquinho ainda. Mas então é isso. A live vai ficar salva. E boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que participou da live, as meninas e essas grandes Legal. pessoas, né? Rubens, doutora Havana e doutora Obrigado. Tá Obrigado, bom? Mari. Boa Obrigado, noite. doutora Wanda, Tchauzinho. doutora Allen. Obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada. Um prazer, obrigado Obrigado, pela hein? oportunidade. Mari, Grande abraço. Obrigado a todos presentes. Estamos Valeu. sempre